Vamos lá, pessoas. Eu vou dar continuidade à nossa conversa anterior a respeito, de uma filosofia política que esteja presente, nas perspectivações do Espiritismo, sobretudo tentando agora, nesse nosso movimento de um segundo encontro, tentar pensar matrizes de influências que eu imagino decisivas para que cheguemos depois ao construto daquilo que a gente entende por espiritismo em Allan Kardec, pode ser? Só que, obviamente, eu vou demorar um pouco para chegar no Kardec. Eu vou tentar recuperar aqueles que fizeram um percurso bem anterior, né? Nós vamos fazer uma espécie de retrospecção, fazer um movimento de buscar bases mais remotas ou distanciadas, e depois, né, chegaremos aos momentos mais próximos no tempo histórico do próprio século XIX. Antes disso, vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar ainda continuar aquele movimento de pensar Platão, né? Platão, e depois eu quero dar uma circulada pelo cristianismo primitivo, que é, obviamente, uma das referências primaciais de nós outros espíritas, porque é importante se entender que, não obstante o Kardec ser um intelectual maiúsculo, um intelectual que vai, né, estabelecer um horizonte filosófico de bastante representatividade crítica, não podemos deixar de deslindar o repertório espírita, não dá para fazer isso, da tradição ocidental cristã. O Kardec faz questão de mostrar que a figura de Jesus é uma figura emblemática, que as suas influências nos chegam até o presente e, portanto, precisamos considerar Jesus quanto todos aqueles que lhe seguiram os passos no que, no geral, se convenciona pensar como cristianismo primitivo. Tudo bem, não? Então, acho que é muito importante isso. E é óbvio que esses movimentos eu fui tentar procurar naquilo que circula, inclusive nos registros de pensadores que não são espíritas, pensadores acadêmicos, inclusive, né? Norberto Bobbio, Nicolas Abanho, Miguel, o Reale, tudo bem, Althusser, pensar Rosa Luxemburgo, pensar Engels, pensar nomes que não têm nenhuma vinculação com o espiritismo e que nos oferecem perspectivas que eu imagino serem convidativas. Claro, a gente pode discordar, a gente pode pensar diferente, estamos livres para isso, e eu acho que até que se deve fazer isso mesmo, mas precisamos dar uma atenção àqueles que também se ocuparam desse tipo de pesquisa, desse tipo de horizonte. E, sobretudo, quando eu disse a vocês, né, vimos ali o quanto que aquele contexto do século XIX do Kardec estava ali atravessado por tensões sócio-históricas bastante preocupantes, né? A partir de 1852, a ditadura do Napoleão III, aquilo que o Victor Hugo chama de o Napoleão, o Le Petit, o pequeno, né? O pequeno, e entender de que modo o espiritismo, quanto tradições mais recuadas, como estamos fazendo, tem uma perspectivação de uma filosofia política, tem um posicionamento a esse respeito, e, obviamente, isso não surge do nada, sem uma motivação que seja historicamente determinada. Eu acho que é muito importante olhar para a história, como diz um professor meu lá da Universidade de São Paulo, o professor Rodolfo Hansen, o mundo dos mortos, o passado, deve interessar, sobretudo, aos muito vivos. Isso quer dizer, o passado histórico deve interessar, sobretudo, àqueles que se mobilizam por um
um viés de criticidade, uma perspectivação crítica, filosófica, histórica, social, política, que seja muito consequente. Eu acho que é muito importante a gente tentar fazer a validação desses conteúdos anteriores. Sob o risco, inclusive, de algum anacronismo na base de alguns que pensem também nessa direção, eu acho também justo e respeitável, tudo bem? Só que aí eu ainda, esse é o nosso segundo encontro, hein? Eu acho que vocês vão ficar tristes comigo, porque é bem plausível que vamos precisar de um terceiro. Eu não vou conseguir dar conta de tudo. Vamos precisar de um terceiro para chegar até o Kardec mesmo, até chegar ao século XIX, vai demorar um pouco. Então, nós vamos precisar de um terceiro encontro ainda, porque precisamos também falar daqueles que foram contemporâneos a Kardec, com quem o Kardec, no seu próprio tempo histórico, com quem ele dialogava, né? Quais eram os interlocutores do seu próprio tempo, aqueles que lhe foram contemporâneos. E é muita gente boa, é muita gente boa. E se der tempo, espero que dê, a gente pode falar, inclusive, daqueles que vieram depois de Kardec. Nós podemos recuperar isso, né? Um Herculano Pires, hein? Um Caibar Schüttel. Pensar outros que vieram depois de Kardec que também estão lhe seguindo os passos. Uma Dora Encontre, nomes que estão aí também estabelecendo diálogos, reflexões que eu imagino serem também muito produtivas, perspectivações produtivas que nos interessem muitíssimo, tá bom? Um Wilson Garcia, um Jaci Regis, é muita gente legal, né? É muita gente importante. Vocês topam ou não? O que vocês acham? Vocês acham que dá pé a gente tentar fazer essas coisas? Eu fico, às vezes, puxando essas coisas, não sei se elas são tão pertinentes assim. Às vezes eu tenho medo de vocês ficarem com raiva. E eu acho justo Não, também. eu Ó, o concordo. Gabriel, ó, o Gabriel tá Eu falando assim. concordo, tá? Eu Concordo. concordo. Obrigado, Miriam. A Miriam é minha amiga, a gente Concordo. combinou antes dela me Também. ajudar nessa. Boa Qualquer coisa a noite, gente apanha pessoal. junto, pode É para Eu ser? combinar concordo aí, não Pode também. com o ser, quê? a gente apanha junto, não tem problema Oi, não. Regina, fale. Boa noite. É para Boa noite. aceitar ou não o quê? A gravação, Regina. Não, Não, mas é só eu apertar o estou falando botãozinho. o que o Ah, o Carlos que o Carlos falou. É a ideia do é, Carlos. Ah, sim, o que a gente vai conversar sobre, pode ser? Eu havia dito que o Platão, lembra do Platão? Falávamos dele, inclusive. O Platão ele escreve textos muito politizados, né? Sobretudo a República, né? Um texto chamado A República, um outro texto chamado As Leis, e vários estudiosos se debruçaram sobre a obra e a representatividade do Platão para a sua época, quanto os seus reflexos, claro, muito marcantes, para a posteridade. Nós outros somos os, né, herdeiros dessa tradição longínqua e que nos atravessa até hoje. Por que a escolha do Platão, né? Vocês se lembram? Eu havia dito que, no geral, nós espíritas, desde o Evangelho segundo o Espiritismo, adoramos dizer que o Espiritismo tem os seus precursores primaciais em Sócrates Platão. Lembram disso ou não? Está lá posto, inclusive, o Kardec reconhecendo essa filiação longínqua. E aí a gente pensa que, às vezes, a filiação com Sócrates e Platão seja apenas num horizonte meramente espiritual, descolado das questões políticas que eram, inclusive, a base da adesão do Platão à filosofia, né? Vimos, inclusive, o próprio Aristóteles dizer coisas desse tipo, ou seja, somos animais políticos, zoon, politikon, e corroboramos tudo isso com o que está posto, inclusive, também na própria obra kardeciana, né? O Kardec validando muito dessas perspectivas, tanto socrático-platônicas, quanto aristotélicas. Então a gente precisa pensar isso, dar uma olhada nessas coisas todas e ver, tentar pensar junto, para que possamos enxergar
graus ou não de pertinência com essas aproximações. Pode ser ou não? A gente pode achar, inclusive, que seja uma forçação de barra, que seja uma leitura muito enviesada. Eu não sei, a gente pode tentar discordar também, fiquem à vontade. Pode ser ou não? E eu sei que a gente aqui é tudo gente boa, a nossa discordância vai ser sempre muito respeitosa, muito tranquila, e isso me deixa mais feliz, né? Mais feliz de estarmos entre amigos. Vamos lá, então. A Tereza aí, a Tereza, minha amiga. Muito obrigada, Regina, Kátia, Edson Rocha, a Yara Consolini, a Marisa Louro, a Regina Célia, a Ângela, Georgina Rodrigues, Ana Cristina, nossa amiga, Rubens Matias, o Davi, Ailton do Rosário, Lourdes, Gabriel Moraes, Jaqueline, a Jaqueline, a Ângela Maria, tudo bem? Vamos lá então, não? Eliane, é possível a gente, Eliana, é possível a gente partilhar? Já está partilhado, meu lindo. Então eu vou partilhar aí aquele Power Mega Point, o meu PowerPoint que estávamos usando da vez passada. Eu dei uma ampliada nele. Hum. Eu só consegui dobrar só o número de página, então acho que por isso que não vai dar certo Isso é hoje. bom, porque aí a Mas gente vamos lá. fala. Vamos lá. Topai-vos? Eu acho vocês muito engraçados. Vocês, sei lá, eu fico com medo de vocês confiar de olhar essas coisas. O mundo está muito perigoso. Bora lá, cadê? Bora lá. Onde aperta? Aperta aqui? É o Achei, compartilhar, achei. show? Ó, achei aqui, eu vou compartilhar o meu desktop. Desktop, compartilhar. Pronto. Olha Foi? só, foi. Estou vendo uma Olha, praia foi. linda. Não é? Ó, agora aqui. Agora foi aí ou não? Não, Aqui está o quê? só tem a sua Power- praia aqui. Só tem a Só tem praia. o PowerPoint não foi? Agora Foi. Agora Foi. foi. Ah, que susto. Só tem que Então pôr vamos lá, senhoras e senhores. Hã? põe em modo de apresentação, Carlos. Peraí, deixa eu só diminuir aqui, que eu estou enxergando nada. Eu fico aqui só vendo você. Aí, agora sim. Aqui. Pessoas, agora eu só estou enxergando a Eliane, a Eliana, perdão, hein? Por favor, qualquer coisa, abra o microfone e falem, que eu talvez não enxergue quem queira falar, pode ser? Eu senão não consigo enxergar o PowerPoint. Então vamos lá, ó, tá aqui, ó. Eu havia dito a vocês, pensando junto, hein, que a ideia do Kardec, era qual? De pensar que a política faz parte de um repertório espírita, o espiritismo não se evade desse debate, considera importante e significativo, né, o olhar sobre essas perspectivas, e a discussão sobre justiça, sobre o bem supremo, sobre os valores da vida de relação, de que modo nós não somos seres independentes, nós dependemos uns dos outros, por isso que somos animais sociais, e tudo está dado lá, hein, gente? Tudo está dado lá, Kardec também corroborando todo esse universo, né? Então, eu fui discutir a palavra, o verbete política, no dicionário de filosofia do Nicola Abaniano, né? E a ideia é essa ciência parece ser a política, que é a busca de compreensão do bem e o bem supremo, segundo Aristóteles, né? E ele vai dizer de uma ciência mais importante e mais arquitetônica. Qual é a ciência mais importante? Qual é a mais arquitetônica? E aí ele diz: essa ciência parece ser a política. Agora, a ideia política, claro, vai dar desdobramentos importantes para repensarmos o plano da ética. O plano da ética. Então, justo, injusto, equânime, iníquo, né? Um bem supremo, a busca mesmo de uma relação em que o sujeito possa alcançar modos de se qualificar na interação com o meio a que ele é dado historicamente a intervir. Pode ser? Então vamos ter de pensar essa coisa aí, essas coisas todas aí, né? Então vamos lá. Agora, no dicionário de filosofia lá do Nicola, a gente aprende, né,
que o caminho utópico da descrição do estado perfeito, que consta lá do livro A República, de Platão, né? O caminho utópico da descrição do estado perfeito. Isso aqui é também interessante, importante de ser considerado. E o zoon politikon, né? De que maneira lá o Aristóteles nos fala a respeito de que somos animais políticos, todos aqui, não podemos nos evadir dessa experiência, somos animais políticos, e assim sendo, né, o homem é um ser político e está em sua natureza viver em sociedade. O homem é um animal político e está em sua natureza viver em sociedade. Ninguém consegue se evadir disso. Está na nossa natureza vivermos em partilha social. Certo? Ninguém aqui é autossuficiente, não somos deuses nem bestas. O Aristóteles vai dizer isso. Só quem é autossuficiente ou é Deus ou é um ser brutal, tudo bem? Não, uma besta. E aí a felicidade está intimamente vinculada ou ligada à convivência. Para que alcancemos a eudaimonia grega, precisamos partilhar a nossa existência com os demais, com os demais. Então, é muito interessante, significativo pensar-se isso. Tudo bem, não? Hein? Eu já fui mais do que devia. Vou voltar aqui, ó. Vamos lá? Agora, o que que a gente aprende, né? O que que a gente aprende? A gente aprende que nós, outros seres humanos, somos dotados de linguagem, né? O Kardec também vai dizer coisa muito próxima disso. É o único animal dotado de palavra, de logos. E assim, somos esses animais, não somos autossuficientes, dependemos uns dos outros, e logo viver em sociedade é algo que nos constitui, né? Ou um homem isolado, sem a vida social, seria um deus ou um ser brutalizado. Tudo bem? Precisamos desse contato. É por isso que necessitamos da experiência da vida de relação. Isso também nos dá a dimensão de compreensão, inclusive da finalidade da encarnação. Por que reencarnamos, né? Qual é a finalidade da encarnação? Exercitarmos essas potencialidades todas na vida de relação e afetarmos o mundo, sermos afetados pelo mundo, e nessa via de mão dupla, as duas noções têm de ser desenvolvidas pelas intervenções de nós outros, as duas. A coletividade precisa da nossa intervenção, quanto nós outros vamos estabelecer também intervenções interiores, qualitativas do nosso modo de ser, numa ascese também espiritual. Não é só uma mudança particular e íntima. Precisamos mudar tudo também no entorno. Tá claro ou não? Isso também está dado no Espiritismo em Kardec, mesmo que depois de Kardec isso tenha sido posto de lado. Entrou-se numa discussão de mera reforma íntima, e o Kardec não está propondo isso, e os espíritos que com ele dialogaram também não dizem isso. Dizem que precisamos estabelecer intervenções justas nas instituições, qualificarmos a vida coletiva e, portanto, sermos animais políticos, consoante o que o Aristóteles havia proposto. O homem é um ser social por natureza? Por natureza, sim. E a vida social está na natureza? E aí os espíritos responderam lá para o Kardec. Certamente a vida social está na natureza. Está corroborando Aristóteles. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus fez o homem para. Essa preposição de finalidade significa que a vida social é inerente ao nosso processo evolutivo. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, o Kardec reconhece o nosso papel político, os espíritos reafirmam essa natureza política, somos animais políticos por natureza, então isso está tudo mais do que bem abalizado, tudo bem? Agora, o homem deve progredir sozinho? Ele não pode. Por quê? Não tem todas as faculdades, não somos autossuficientes. Isso é Aristóteles. Ele preciso, eu gosto dessa expressão,
Eliana, L preciso. Por quê? Está na ordem da necessidade. A gente sabe do que é necessário e que é contingente, a gente aprende isso em filosofia. Essa expressão L preciso é necessário o contato com os outros homens. É necessário o contato da vida de relação. No isolamento, o que aconteceria com nós outros? O embrutecimento. E nos debilitaríamos, fragilizaríamos o nosso modo de ser e estar no mundo. A nossa existência estaria ainda mais sob risco. Então, nenhum homem tem as faculdades completas pela união social, diz o Kardec. Eles se completam uns pelos outros para assegurar o bem-estar e progredir. Portanto, tem como progredir fora da vida social? Não, não é possível. Tudo bem? Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para, olha o para de novo, ó, a preposição de finalidade, para viver em sociedade e não isolados. Portanto, a natureza política, mesmo que muitos rejeitem isso, não é possível segundo o Espiritismo. Não é plausível nem possível segundo o Espiritismo. Então, eu gosto de pensar com Kardec. Eu acho que é legal pensar com Kardec. Porque dá a impressão que é uma ideia particular. O Carlos está inventando coisas e está falando, somos seres políticos, ele está querendo produzir algum prosélito. Não, eu estou dizendo o que está posto pelo texto. Eu só estou seguindo o que está lá. Agora, o que a gente pode tentar pensar juntos ainda, né? A gente pode pensar que os laços sociais são necessários ao progresso, portanto, ninguém consegue progredir se não tiver essa vinculação de partilha, e os laços de família estão funcionando na direção dos laços sociais. E, portanto, pertencem a uma lei natural. Isso é interessantíssimo, segundo o que está posto lá na questão 774 de O Livro dos Espíritos. É claro, não? E aí o que a gente vai fazer? Desenvolver um elastecimento da noção mesma de família, como as abelhas, ou seja, um sentido de família mais largo. Não essa ideia que hoje se tem, uma ideia burguesa particular de família como laços de consanguinidade, tão somente. Não. Né? Quem é a nossa família? A nossa família é um sentido mais largo. Tudo bem? Não, aqui eu estou diante de irmãos, eu considero vocês meus irmãos, pode ser? Então, essa é a extensão de uma família em sentido mais amplo, claro. E aí o que a gente aprende? Aprende isso, inclusive, com Jesus. Quem é a família de Jesus? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Esse é meu irmão, é minha mãe, é minha irmã. Então, a ideia de família, segundo Jesus, é um horizonte muito amplificado, né? Jesus tem um sentido não egocêntrico, nem individualista, ou de um pequeno grupo, que é a noção moderna que hoje circula. O Espiritismo está na pauta do que Jesus propôs, tá certo ou não? Agora, o Platão, a filosofia do Platão eu mostrei a vocês, falei da fé racionalizada lá no texto do Reale, do Giovanni Reale, do Antissérie, né? E a ideia de pensar que a postura da filosofia política do Platão sempre se ocupa numa reflexão social que diz respeito a parâmetros da política atravessados pela via ética. Pensar a justiça, pensar a injustiça, o modo como exercitamos as nossas potencialidades, as nossas virtudes, na relação com o nosso próximo. Tudo bem? Foi isso que a gente faz. Acho que foi por aí que a gente estava terminando a nossa conversa anterior. Tá? E aí o Platão, lá no Górgias, né, lá num texto importante, o significativo, que é o Górgias, ele faz nos pensar o quê? Creio ser eu, é a palavra do Sócrates, né? Ele coloca isso na boca do Sócrates. Creio ser eu um dos poucos atenienses, para não dizer o único, que tenta realizar a verdadeira arte política. E o que é isso, a verdadeira arte política? A verdadeira arte política é a arte que cura a alma e que a torna o mais possível virtuosa. Ou seja, como é que você vai tornar a sua alma virtuosa? Quando você se exercita na faculdade, na arte de conviver.
na arte de conviver. A vida política é uma lição de convivência. Precisamos aprender a conviver. Então, a verdadeira filosofia está atrelada à verdadeira política. Então, ele vai dizer a arte do filósofo. A arte política é a arte do filósofo. Tá certo ou não? Então, o que nós vamos ter que pensar? Exercer o nosso papel de cidadania para que o Estado, onde estamos situados socio-historicamente, alcance a relevância de espelhar junto a todos, o mais possível, indistintamente, né, o valor supremo da justiça e do bem. O valor supremo da justiça e do bem. Naquela moral social de que eu havia dito no nosso encontro anterior. Então, a gente vai pensar o governo ideal do Platão é um governo intelecto-moral, em que o bem supremo é o nosso horizonte que, digamos assim, perspectiva a nossa ação, o nosso modo de ser e de estar no mundo. Um governo intelecto-moral, que está lá num texto, A República, de Platão, certo ou não? Algo muito semelhante ao que o Espiritismo também diz. Olha a ideia política do Espiritismo, né, numa desenvoltura intelecto-moral do ser em evolução. Talvez o Kardec, né, e os espíritos tenham tomado da fonte platônica essa mesma noção, porque é exatamente semelhante a essa a ideia que o Platão propôs. Pode ser exatamente semelhante, não, mas é muito semelhante. E aí o que a gente vê, pessoa? Eu tô correndo muito ou não? Tá de boa? Hein? Se eu estiver correndo, avisa aí. Ó, a Regina tá falando, tá correndo. Eu vou devagar, Regina. A gente tem 4 encontros, pode ser? Não precisa correr. A gente vai devagar. Eu não vou correr, não. Fica tranquilo. Pode ser? Então, olha só o que diz o Platão lá, hein? Olha o que diz o Platão. Não, o Platão nos fala de um governo intelecto-moral, em que o bem supremo é o horizonte, em que o filósofo pode exercer um papel fundamental na maturação desse tipo de reflexão da nossa relação do ser com os demais, né, da vida coletiva, do modo como afetamos o mundo. E aí diz aqui o Kardec, lá na questão 917 de O Livro dos Espíritos, o Kardec diz: cada um percebe bem sua força ou sua fraqueza, e saberá ter sempre uma espécie de deferência para aquele que a mereça pela sua virtude e sabedoria. Olha, não lembra um pouco da linguagem platônica essa conversa do Kardec, não? É importante destacar isso, prossegue ele, a fim de que aqueles que se creem superiores conheçam seus deveres, para merecer essas deferências. Ou seja, quem é o espírito superior no mundo espiritual, ou em qualquer mundo que a gente possa imaginar? É aquele que alcançou o desenvolvimento das suas potencialidades intelecto-morais. Não é a força coercitiva, não é um poder pelo poder, não é uma teocracia em que a autoridade se vê dogmática e impositiva. No mundo dos espíritos, a gente aprende com os espíritos que interagiram com Kardec, aqueles que se exercitaram em novos e auspiciosos patamares de desenvoltura intelecto-moral. Tudo bem, gente? É essa a ideia. Portanto, quem é o maior? É aquilo que Jesus disse: o maior no reino de meu Pai é aquele que aqui se fizer servidor de todos. Não é bonito isso ou não? O Espiritismo propõe a mesma ideia. Agora, aqueles que se creem superiores aos seus deveres, para merecer essas deferências, a subordinação não estará comprometida quando a autoridade for dada à sabedoria. Onde está a autoridade? Está na desenvoltura intelecto-moral daqueles que se fazem por merecer através do desenvolvimento das suas potencialidades na relação com o outro, em que o supremo bem é um horizonte a ser alcançado, de ser buscado, de ser pretendido, e esse supremo bem está vinculado à sabedoria, à noção da justiça, ou do amor e da caridade, a justiça, o amor e a caridade, consoante o que o Espiritismo propõe desde o século XIX.
Tudo bem? Não? Então tem esses pontos de semelhança. Então qual é a autoridade legítima? O Kardec diz isso lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o exemplo que envolve, é o exemplo que arrasta, e não só o exemplo que convida, né? Então, essa ideia recupera a figura de Jesus na sua representatividade de época, em que, por onde o Jesus passava, aquele exemplo de uma virtude que se desprende indistintamente na direção de tudo e de todos. Lembra que Jesus dizia: Pedro, alguém me tocou porque eu senti que de mim se desprendeu uma virtude? Então, esse exercício de um amor sem amarras, de um amor envolvente, de um amor ágape, pode ser ou não? Um amor que se pluraliza, se espalha de um modo livre, liberto, sonante, como um perfume, né? Essa ideia o Espiritismo tira da figura exemplar, paradigmática, para nós outros, a figura mais excelente que Deus ofereceu ao homem para nos servir de modelo e de guia. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Tudo bem? Essa é a ideia. E aí a ideia que está posta, olha lá, o Kardec tem um texto em Obras Póstumas chamada As Aristocracias. Esse texto eu acho muito importante, né? A gente negligencia muito esse texto. Esse texto chamado As Aristocracias, em que o Kardec diz algo que lembra Platão. Lembra Platão. Ó, não é política? O Kardec não está falando de política? República democrática, intelecto moral? Hein? O Kardec não falou que não ia falar de política? É o que ele mais está fazendo até agora. República democrática, intelecto moral. No estado atual das coisas, os maus, em maioria, ditam as leis aos bons. Suponhamos que uma circunstância qualquer opere a conversão de 50% deles. Os bons ficarão em maioria e, a seu turno, ditarão as leis. Para que é importante uma aristocracia intelecto-moral? Para que, em maioria, nós possamos alterar as instituições, alterar as leis. Alterando as instituições e alterando as leis, nós exercemos um desidério político, uma finalidade política de interação e intervenção no mundo. O Kardec está falando de política. Ou não? Ou a gente está forçando aqui a barra? Hein, senhoras e senhores? Hein, pessoas amigas? Ele não está falando disso? E quem disse que ele não falava disso, né? Lembram? Eu já vi muita gente falando assim, quem vem para casa espírita querer falar de política, hein? Está desrespeitando o que o próprio Kardec propôs. Eu acho que não. Eu acho que não. Precisamos estudar um pouco mais, eu acho. Aí, olha lá, vamos continuar, que agora a coisa vai piorar. A reunião dessas duas faculdades, inteligência e moralidade, é o modelo, né? É o modelo que o Platão dizia, e que agora está replicado no discurso kardecista. A reunião dessas duas faculdades, inteligência e moralidade, é, pois, necessária a criar uma preponderância legítima a que a massa se submeterá cegamente, porque ele inspirará plena confiança pelas suas luzes e pela sua justiça. Olha que forte o texto. Essa será a última aristocracia. Olha só, a última aristocracia, que se apresentará como consequência, como efeito, ou antes como sinal do advento do reino do bem, o reino do bem. Você sabe que o Herculano Pires escreve um texto muito político, acho que é o texto mais político do Herculano, e olha que tem muitos textos muito politizados do José Herculano Pires, em que é um texto que a gente precisa ler, a gente precisa estudar isso, um texto chamado O Reino, do José Herculano Pires, e que ele vai falar muito de política lá, tudo bem? E aí o Kardec continua, ela se erguerá, a última aristocracia, muito naturalmente pela força mesma das coisas, quando os homens de tal categoria forem bastante numerosos, para formarem uma maioria imponente.
uma maioria imponente. Ou seja, precisamos largar essa tibieza, tudo bem? Essa timidez e exercermos as nossas influências positivas na direção de uma sociedade outra, bem diversa da nossa, porque a nossa está muito aquém, vamos combinar? A nossa sociedade ainda é muito injusta, é muito violenta, ainda é muito desumana, ainda é bastante arbitrária, tá claro ou não? E aí precisamos entrar numa sociedade outra, em que nos façamos numerosos na direção de bens coletivos e não individualistas. Numa ética em que todos estejamos contemplados através de uma relação de fazer ao outro o que eu gostaria que o outro se me fizesse, numa relação de reciprocidade. É essa a ideia que as aristocracias propõem através do discurso do Kardec para que uma república democrática intelecto-moral verdadeiramente se consolide, se efetive. Tudo bem? Olha o que o Kardec está propondo, gente, é muita coisa, acho, né? Agora, a aristocracia, onde aparece? Aparece no dicionário de política. Lembra, eu havia dito que a vocês que eu ia usar discurso acadêmico aqui para a gente tentar validar essas coisas todas? Hein? A aristocracia o dicionário de política do Norberto Bobbio. Norberto Bobbio. Aristocratia, literalmente governo dos melhores, aristói, tudo bem, não? Melhores. E kratia é poder, né? Cracia. E uma das três formas clássicas de governo é precisamente aquela em que o poder, o kratos, é o domínio comando, está nas mãos dos aristói, dos melhores. Só que é o melhor quem? Quem é o melhor? O melhor que alcançou a desenvoltura intelecto-moral. Tudo bem? Não, não é o melhor que se impôs pela força. Porque esse não é o melhor. Esse é o arbitrário. Esse é o tirano. Tudo bem? O melhor aqui não pode. É o sujeito que alcançou essa desenvoltura intelecto-moral. Agora, as mais clássicas definições de aristocracia entendidas como forma de governo, achamos-las onde? Olha onde? Em Platão e em Aristóteles. Talvez tenha sido daí que o Kardec tenha tirado inspiração para o seu texto em obras póstumas, senhoras e senhores. Eu imagino que sim. Na República Ideal, delineada por Platão, o termo aristocracia vem carregado dos valores primigênios de um mundo grego, como a exaltação da areté. O que é areté, turma? As nossas virtudes, o nosso melhor. Tudo bem, não? Precisamos desenvolver o melhor que há em nós, a areté. Entendida não tanto como um arcaico originado de valor na guerra, um dos elementos que se formava e fundava a classe antiga da nobreza grega, mas como virtude de sabedoria e conhecimento. Compete, na verdade, aos melhores, aos sapientes, aos sábios, enquanto perfeitos, conhecedores e possuidores da verdade, guiar o Estado. Aí, ou seja, quando nós pensarmos que o bom governante é aquele dotado de reflexões de profundidade, em que o bem coletivo, supremo, não particular, prepondere, nós sairemos dessas armadilhas ou desses enredamentos de uma politicália, tudo bem? Em que os interesses particulares tendem a se sobrepor. Porque se você pensar um sujeito que desenvolve essa aristocracia intelecto-moral, ele nunca vai pensar em si. Ele vai sempre pensar no outro, na coletividade. Ele não vai colocar os seus interesses acima dos demais. Ele vai tentar pensar um horizonte em que todos estejamos participando democraticamente, certo? Não? E aí alcançaremos esse estado ético, o verdadeiro bem, ó, tá lá na República. Mas tanto para Platão como para Aristóteles, todavia, e é uma constante de todo o pensamento político grego, os aristói, quem são os aristói? Os melhores? São os melhores precisamente por quê? Porque são moral e intelectualmente os melhores. É Kardec falando isso, lembra? O Kardec está pegando exatamente aqui. Não podem ser senão aqueles que pertencem às classes mais elevadas da sociedade, enquanto agatói. Agatói, tudo bem? Hein? Agatói é o bem. É o bem.
Tá claro ou não? O bem, agatoi. Bem, os bem-nascidos, nobres, por educação propriamente os bons. Turma, aqui é óbvio que o Platão vai levar no horizonte de limites da sua própria época. Eu acho que nesse sentido o Kardec dá uma elastecida nessa noção, porque é uma noção moral intelectualmente mais desenvolta pelo prisma, inclusive, democrático. Tá bom? Hein? Isso está lá no dicionário de política. E o Kardec nos fala a esse respeito. Aí diz o Kardec na Revista Espírita, de março de 1866, uma nova instituição para dar frutos não deve ser imposta. Não é o autoritarismo, não é a tirania que deve prevalecer. Pode ser ou não? Hein, gente? Uma nova instituição para dar frutos não deve ser imposta. O tirano não tem lugar, ou a mentalidade tirânica não tem lugar no espiritismo. A arte do legislador é preparar os espíritos. Preparar aqui é muito importante na boca de um pedagogo, de um educador, como foi o Kardec. O Kardec era um pedagogo. Qual é a ideia da educação? Preparar espíritos, de uma maneira a fazer com que a desejem e a considerem como um benefício. Todo inovador, por melhor que sejam as intenções que o animem, por mais louváveis que sejam os seus desígnios, será considerado um déspota, cujo jugo é preciso sacudir, se ele quiser se impor. Ou seja, o Espiritismo nos oferece uma perspectivação de uma nova instituição democraticamente estabelecida, através das nossas potencialidades intelecto-morais a serviço da coletividade, sem que haja imposições, arbitrariedades, autoritarismos. A reflexão é partilhada e aceita através de acordos em que a coletividade esteja o tempo inteiro sendo prevista. Então, não há lugar para despotismo do ponto de vista político, segundo o Espiritismo. Tudo bem? Se alguém vier aqui querendo se impor, não vai dar certo. Por seu princípio, o homem é essencialmente livre, quer aceitar sem constrangimento. É aí que a gente alcança o patamar de autonomia. Tudo bem? Se você aceita uma coisa sendo constrangido por uma força exterior a você, a sua razão foi como que esterilizada, você foi marginalizado enquanto sujeito político. Não. Um homem essencialmente autônomo e livre, tá claro ou não? Ele tem de ser livre sem qualquer força coercitiva que o constranja, que o obrigue, bem que o subjugue. O Espiritismo está propondo uma democracia no sentido largo do termo. Olha como o Kardec fala muitíssimo dessas questões políticas, e todas elas, como vimos, está na pauta do que o Platão, né, houvera proposto lá no livro A República. Tudo bem? Pessoas, deixa eu voltar aqui com vocês. Está tudo bem até aqui? Hein? Amigos? Está tudo certo Tudo aí? bom. Perfeito. Tá. Então, bora lá. Qualquer coisa vocês gritem aí, pode ser? Agora, o Pode que está deixar. posto aí, ó? Ó, olha o Platão. Olha a sociedade que o Platão idealiza. Vamos agora discutir a sociedade que o Platão está propondo para ver se ela nos interessa. Por exemplo, a abastança natural. Ó, o Platão, no texto Epinomes, está dizendo: a terra gera alimentos para todos os seres vivos. Se algum desses fenômenos trouxer consigo o mal, não é a atividade que deveremos censurar, mas sim os seres humanos por não ordenarem corretamente suas próprias vidas. Ou seja, tem como uma sociedade gerida por um bem supremo, hein? Pelas nossas potencialidades intelecto-morais, não propiciar um ambiente político em que todos estejam com o essencial na mesa, comendo bem, tudo bem, se alimentando bem. Então a Terra gera alimentos para todos os seres vivos. Não dá para pensar uma sociedade com fome. Uma sociedade em que haja pessoas passando fome, essa sociedade está apresentando sérios problemas. Tá claro ou não? Então o Platão está dizendo isso, ó. Precisamos politicamente criar condições de justiça para que todos tenham acesso. Para que todos tenham acesso.
Claro ou não? É essa a ideia. Porque a Terra, aí vem a questão do Livro dos Espíritos em pessoas. Olha o Kardec. Por que a Terra não produz sempre bastante para fornecer o necessário ao homem? Ó, é a mesma questão, né? Hein, Miriam, não é lá ou não? O Kardec está perguntando a questão que o Platão propôs. Sim, E aí, por que que a Terra não produz o bastante para fornecer o necessário ao homem? Porque o Kardec pensou que ele sabe que há lugares que pessoas estão passando fome, que pessoas estão à míngua, que pessoas estão à margem. Olha a reflexão política do Kardec. E ele faz a pergunta aos espíritos. E os espíritos vão tergiversar, vão sair pela tangente? Não. É o homem, é que o homem a negligencia o ingrato. Ou seja, se há pessoas que não têm o necessário para a sua própria subsistência, a culpa é de Deus. É a negligência do próprio homem. O homem a negligencia. Ela é, todavia, uma excelente mãe. Quem que é uma excelente mãe? A terra. Frequentemente também ele acusa a natureza pelo que resulta de sua imperícia ou de sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse com o necessário se contentar. Olha que forte isso. A gente não está nesse contexto ainda, infelizmente. Pode ser ou não. Estamos num contexto em que alguns acumulam, uma minoria, né, de 1, 2 ou 10%, não é, 1 ou 2% são aqueles que estão acumulando tudo e detêm um poder descomunal, enquanto tantos outros, a maioria, ficam à margem do processo. A Terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse se contentar com isso. Se ela não basta a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo, o que poderia ser dado ao necessário. Olha a consciência política que os espíritos evidenciam em face dessa pergunta nevrálgica de Allan Kardec. Pode ser ou não? Olha a reflexão sobre sociedade que temos aqui. É uma reflexão sobre sociedade. Agora, olha a notinha do Kardec na questão 707 de O Livro dos Espíritos. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio. Então, o que está acontecendo? Por que tanta gente está à míngua, passando fome e necessidades? Porque a nossa organização social ainda é falha. A ambição atravessa e atrapalha. O amor próprio atravessa e atrapalha, certo ou não? O egoísmo é concentrado. Numa sociedade desse tipo, ainda não alcançaremos esse patamar de equanimidade que está proposto e pretendido pelo próprio horizonte teórico político que o Espiritismo preceitua. Tudo bem, não? Então a gente precisa repensar essas coisas. Em Kardec nós temos essa chave de interpretação de uma consciência social, de uma consciência política muito interessante. Tudo bem? Mas que ainda estamos longe de alcançar, digamos assim, o espelhamento desse tipo de experiência partilhada. Tá certo ou não? Então, isso é um puxão de orelhas, né? Um puxão de orelhas muito sério para que a gente repense a nossa maneira de ser. Tudo bem, não? Hein? O Estado bem organizado não deixa indigentes. Olha o Platão no livro As Leis. Olha o Platão no livro As Leis. Seria espantoso, realmente, que no seio de um Estado e de acordo com sua Constituição, supondo que esse Estado fosse moderadamente bem organizado, uma tal pessoa fosse tão cabalmente abandonada a ponto de ser reduzida à completa indigência. O que o Platão está dizendo? Pessoas em estado de miserabilidade, de necessidade extrema, de fome severa, isso significa que o Estado está falindo, está apresentando sérios problemas. Em razão disso, o legislador poderia seguramente, quanto a esses casos, promulgar uma lei assim: não haverá mendigos em nosso Estado. Ou seja, o Estado precisa intervir e produzir um atendimento àqueles que vivenciam necessidades severas. Não pode ter gente passando fome. É isso que o Platão está dizendo.
O Estado precisa produzir mecanismos para que todos tenham acesso ao básico, ao necessário para a manutenção e motivação da sua própria existência. Tudo bem, não? Olha o texto do Platão, é o Platão dizendo isso. E aí, o Kardec? O que o Kardec tem a ver com isso? Lembra dessa resposta que consta lá em O Livro dos Espíritos? Os espíritos respondendo: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. É a resposta que os espíritos deram a Kardec. Questão 930. Não é isso que o Platão estava dizendo? E agora está sendo replicado dentro da codificação? Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo. O que é a lei de Cristo? O amor ao próximo, a solidariedade, em distribuir aquilo que é indispensável para a manutenção de uma existência digna e indistintamente. Todos temos de participar. Então não adianta minha filha ter uma boa escola. Eu quero uma boa escola para todos os filhos, de qualquer família. Percebe? Não adianta a minha mesa estar cheia, sendo que tem gente que não está, sabe, com essa tranquilidade de existência. Isso precisa ser partilhado para todos. Então, numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Quer resposta mais política do que essa? É uma intervenção direta na polis. Aí o Kardec comenta, com uma organização social sábia e previdente. Olha o Kardec discutindo a organização social sábia e previdente. Não pode faltar ao homem o necessário, senão por sua falta. Mas mesmo suas faltas frequentemente são resultado do meio em que ele se encontra colocado. Quando o homem a praticar a lei de Deus, o que vai acontecer quando o homem praticar a lei de Deus? Quando estivermos afinados com as leis naturais de Deus, teríamos o quê? Uma ordem social. Olha a discussão política de novo. Ó. Uma ordem social fundada sobre a justiça e a solidariedade. Então, precisamos, nós espíritas, exercermos o nosso poder de cidadania para que possamos exequibilizar uma organização social sábia e previdente, em que essa ordem social sábia e previdente alcance um patamar de ser fundada sobre a justiça e a solidariedade, para que não tenhamos quadros de quem quer que seja padecendo fome, morrendo de fome. Tudo bem, não? Dizem que no nosso planeta temos algo por volta de 700 milhões de pessoas em estágio de necessidade extrema. Tudo bem? E mais de 2 bilhões de pessoas muito próximos dessa linha. Então, como é que pode, num mundo como o nosso, hein, mais de 700 milhões de pessoas em estado de necessidade extrema, em estágio de insegurança alimentar? Então, esse mundo tá muito errado, vamos combinar. Não é uma sociedade fundada na justiça e na solidariedade. Logo, essa sociedade está doente. Mais de 700 milhões de pessoas em estágio de insegurança alimentar e mais de 2 bilhões muito próximas dessa fronteira, essa sociedade está muito problemática. É isso que o Kardec está propondo, na base que o Platão já houvera dito, na base que os espíritos afirmam na sua ideia muito pertinente, politicamente engajada. Claro, não. Então, é muito importante isso. Mas precisamos criar o quê? Uma organização social sábia e previdente. Precisamos criar condições legislativas e políticas para que ninguém passe por essas injunções dolorosas. Está claro isso ou não? Então não adianta só ficar fazendo caridade em casa espírita. O Aristóteles disse isso? Conhecer verdadeiramente alguma coisa é conhecer pela causa. Não é isso que a gente aprende em filosofia? Turma, se a gente ficar só servindo sopa, e eu sou favorável ao servir sopa, tá? Por favor. Só que eu acho isso por si só insuficiente.
Eu sou favorável a servir sopa. Se alguém está passando necessidade, né, a gente tem que atender. Mas se ficarmos somente nisso, estamos enxugando gelo. Sabe o que acontece, hein, quando a gente só faz isso e não pensa em produzir uma organização social sábia e previdente? Se a gente não agir do ponto de vista da cidadania para a constituição de uma organização social sábia e previdente, é como se tivéssemos, atenção, percebam, olha a imagem. Você tem uma goteira dentro de casa, e o que você faz quando você tem uma goteira dentro de casa? Você fica, ó, vendo onde está molhando, está caindo a goteira no chão, aí você fica todo dia, você vai lá e passa um pano, tudo bem, no chão, e seca o chão. Tá claro? Se você ficar só servindo sopa, você está enxugando goteira no chão. Para se produzir uma organização social sábia e previdente, o que você vai precisar fazer? Você vai ter que chamar alguém para consertar o telhado. Porque a causa da goteira no chão é o telhado furado. Tá claro isso ou não? Então, não adianta ficar só na caridade de enxugar a goteira do chão. Nós precisamos criar uma sociedade sábia e previdente para que o telhado esteja reparado e que essa goteira seja sanada na causa. Servir sopa é só o atendimento do efeito, que é a fome imediata, que precisa ser feita. Tudo bem, gente? Mas é enxugar a goteira do chão. A gente precisa consertar telhados. Ou seja, intervir politicamente para que uma organização político-histórica sane na causa os reais problemas da sociedade. Tá claro isso ou não? Então isso é muito importante. Precisamos enxugar o chão a goteira do chão, mas precisamos subir a algum lugar para repararmos o estrago do telhado. Para que, eu corrigindo na causa, eu sane por completo os efeitos deletérios disso. Qual é o nosso patamar de espíritas? Eu acho que nosso patamar de espíritas é criar uma condição social, uma organização social tão sábia e previdente, que não precisemos mais da caridade material de quem quer que seja. Percebe ou não? Se alcançarmos um estágio em que não seja mais necessário caridade material de qualquer tipo, em que todos estejamos sendo assistidos nas nossas necessidades de dignidade humana, tá claro ou não? Nós não precisaremos mais da caridade ou da esmola ou, né, de quem quer que seja. Tá claro? Isso é próprio de uma sociedade que precisa ser reformulada, remodelada. Tá claro? É essa a ideia. Então, agir de um modo efetivo é operar na causa dos problemas. Então, a ideia, olha, tem gente aqui fazendo fila na casa espírita para receber sopa. E aí a gente vai lá e serve a sopa. Tudo bem, que bom. Mas por que há pessoas passando fome na rua, a ponto de se submeter a uma fila de uma casa espírita para pegar um prato de sopa? Eu não tenho que questionar o porquê que ela está ali na fila. Eu tenho que perguntar como que ela chegou àquela condição. Eu tenho que buscar a causa que leva pessoas a esse estado de necessidade extrema. Eu tenho que resolver lá na ponta, porque aqui é apenas um efeito. Então a gente precisa lutar por uma organização social sábia e previdente em que não haja fome no mundo como o nosso, para que ninguém precise pegar fila de lugar nenhum. Tem sentido isso, gente? Ou eu estou falando demais? Tem sentido isso ou não? A gente precisa lutar para que haja uma sociedade que não precise de caridade alheia. Que todos tenham acesso à educação, à saúde, à alimentação digna, que ninguém esteja à margem do que quer que seja. Então, essa ideia que é fundada na lei de Cristo. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Para tanto, precisamos criar mecanismos políticos para a consolidação de uma organização social sábia e previdente. Uma ordem social fundada não na bondade alheia, mas na justiça e na solidariedade. Fale, Miriam, por favor. A Miriam quer falar. Fale, Miriam. Falando da caridade, né? No futuro,
quando já tiver resolvido a parte da caridade material, ainda e teremos a caridade moral, Sim, ou a caridade de oferecer um suporte, uma ajuda, mas moral, espiritual, mental. Essa vai sim. sempre existir, talvez. Porque a relação pessoal, a relação humana, ela nunca vai se ausentar. Sim, Hoje eu estou bem, mas amanhã eu posso estar em algum momento de fragilidade espiritual e você me apoia. Amanhã também pode ser o seu caso, eu te apoio. A gente precisa se apoiar uns aos outros. sim, Mas de um ponto de vista espiritual, moral, intelectual, a gente está o tempo inteiro em partilha. Isso aí, eu acho que isso não se ausenta. Mas sociedades passando necessidades materiais, orgânicas, é indigno. É sim, indigno. sim. Precisamos resolver isso. Precisamos superar esse estado de coisas. E como é que a gente alcança isso? Na realização de intervenções políticas, tudo bem? Nas instituições, como diziam os espíritos, precisamos intervir nas instituições, na direção de produzirmos e consolidarmos uma organização social sábia e previdente, fundada na justiça, fundada na solidariedade, em que ninguém precisa da caridade alheia, da caridade material alheia, porque isso é indigno. Hoje a gente está do lado de quem distribui a sopa, tudo bem, não? Você se sentiria confortável de estar do lado da fila para pegar um prato de sopa? A gente não se sentiria confortável. Então a necessidade ultraja e nos leva a esse tipo de necessidade. Mas é sempre indigno. A gente precisa criar uma sociedade que não haja pessoas, quem quer que seja, passando fome. Porque se tem gente passando fome, estamos distanciados da lei de Cristo. Numa sociedade organizada segundo a lei de Cristo, ninguém deve morrer de fome. Quem mais levantou a mão aí? Tem gente levantando a mão. É isso? A Tereza, Eu. Fale, Tereza. É, Carlos, é uma visão nossa. Veja assim, todos nós aqui já conseguimos passar por essas necessidades materiais e estamos tentando, buscando, como a Miriam já colocou, uma necessidade moral, ou seja, resolver a nossa sociedade moral. A minha pergunta é a seguinte: eu concordo com tudo isso, mas veja como nós estamos distante disso quando nós vemos que os espíritas que estão nos representando, politicamente falando, eles estão completamente fora de Vitória. desvinculados dessa ideia. Claro que eu não quero discutir isso aqui, tá? Sim. Não vamos discutir política. Então, tá longe da gente conseguir isso, né? Sim, enquanto pensarmos politicamente através de prismas em que a coletividade não esteja contemplada, ou seja, cada qual está ali, às vezes, fazendo um jogo de poder, representando algumas parcelas muito segmentadas, em que os interesses particulares sobrepairam, prevalecem, essa lógica da política, ela está sempre amesquinhada pelo campo das paixões humanas. É o orgulho e o egoísmo que ainda realiza o seu papel de protagonismo. Então, essas disputas politicalhadas em que o coletivo não se faz protagonista, a gente tende a se ver ainda joguete de política menor. O que é a política menor? É a política em que o sujeito político, do ponto de vista representativo, a gente está pensando no político, por exemplo, num congresso, se ele está lá não ocupado do interesse coletivo e geral, mas representando interesses de bancadas, né, de oligopólios, de representações, é, digamos assim, vinculadas por interesses subalternos, essa política está longe de ser a política de um bem supremo. Essa política está longe de ser uma política em que a aristocracia, ou seja, o nosso melhor do ponto de vista intelectual e moral, esteja a serviço do nosso próximo. E aí a gente vê, né? A Teresa sabe disso, o grau de mediocridade de muitos que estão lá fazendo vez e voz em coros, assim, absolutamente
despudorados, é algo que cora de vergonha, né? O nível rasteiro de um debate que poderia estar em outro horizonte. E aí eu concordo com você, Teresa. Eu acho que ainda estamos distante desse horizonte. O Kardec vai falar. Dá para a gente pensar uma sociedade revolucionária no sentido maiúsculo do termo? O Kardec vai dizer: a gente vai buscar isso, mas ainda estamos longe. A gente vai ter que esperar bastante ainda. Pode ser? Vamos trabalhar desde agora, estamos fazendo isso, mas não vai ser de pronto. Não vai ser de pronto. Eu concordo muito com o Kardec. Eu acho que ele tem muita razão. Para amadurecermos a esse grau proposto pelo Platão, hein? Para amadurecermos nesse grau do que está proposto pelo Espiritismo em Kardec, precisamos ainda suar bastante a camisa. Precisamos ainda fazer movimentos nessa direção. Mas precisa ser feito, isso é importante. Não é porque está longe que a gente não vai, né, fazer por agora. Já estamos, sabe, incomodados, engajados para que esse lugar que até agora se nos apresenta utópico, para que ele se apresse. O que é a utopia? A utopia não é o lugar que eu não vou alcançar, é um lugar que eu desejo alcançar. A utopia está no campo da inspiração de uma sociedade outra e diferente. Sabe, não? Mas precisamos intervir politicamente para que essa organização social sábia e previdente um dia efetivamente se consolide entre nós. Precisamos fazer por onde isso, né? Então eu acho que é legal, a gente está tentando, eu imagino que a gente precisa tentar o mais possível. Alguém levantou? Foi o Davi? Quem foi? O Davi, o Gabriel. Pode Davi, falar. Gabriel? Pode falar, Gabi. Não, na verdade é um assunto tão extenso, né? A gente Sim. ia avançar à meia-noite e É. você ia ter mais 4, 5 partes para falar sobre tudo isso, né? Sim. É verdade. Sim. Porque como eu sou bastante ligado aos conteúdos políticos, né, do Brasil e do mundo, tudo isso que você está falando e que o Espiritismo corrobora, eu fico realmente indignado com o estágio que nós estamos, né? É Sim. terrível isso. Concordo. Então, não sei se você vai encerrar ou vai continuar falando, né? Eu posso até falar alguma coisa ou deixo para lá, porque senão o Não, assunto vai se estender. fica à vontade, Gabriel. Aqui a gente não tem É. nenhuma. Fica à vontade. Assim, eu, eu A gente vai continuar esse assunto. Vamos ter um terceiro encontro ainda. Fica tá. tranquilo. Eu diria que se surgisse um novo Allan Kardec reencarnado na Terra e agora não só fazendo a obra literária e filosófica, mas fazendo o que e o porquê para o mundo mudar, guardadas as devidas proporções, ele seria crucificado igual Jesus Ah, sim. no mundo de hoje. Esse novo Kardec, do jeito que está hoje o mundo, né? Só para citar um dado, e aí não defendendo e nem criticando um governo anterior ou atual, até porque eu tenho críticas a todos, né? Nenhum deles é perfeito, mas o recém-governo anterior que saiu destruiu o Conab. Já que você falou em fome, eu Sim, vou citar essa historinha para todos sim. saberem, se me permite. O que é o Pode Conab? falar que isso é muito perverso, eu concordo com você. O Conab é um Conselho Nacional de Abastecimento. Qual é a política do Conab no país? É ter plantações e reservas de alimentos básicos para a população, para toda a nação. Qual é esse alimento? É feijão, arroz, milho e outros alimentos básicos. É aquele que o povo precisa. Nós não vamos no mercado para comprar soja, para comprar minério, para comprar todas aquelas commodities que agora as empresas de mineradoras e o agronegócio, que não é pop, Sim, né, está fazendo. Esse governo destruiu todos os Conabs, vendeu ou fechou e destruiu todos. Hoje, e para que isso aí? Para favorecer a parte maléfica do agronegócio, porque o sim, agronegócio, né, tem gente boa e tem gente ruim.
que só pensa realmente em explorar o povo e só gerar commodities para o exterior, que se dane feijão, arroz, que se dane isso. Destruindo o Conab, o que que eles queriam? Eles queriam aprovar leis no Congresso para que o próprio governo desse empréstimos para eles importarem esse alimento básico. Olha que coisa Perverso, né? perversa num Brasil cheio de terras onde pode plantar alimento básico para a população. E agora, para repor isso, está precisando gastar milhões e estruturalmente está tudo quebrado, entende? Sim. Nós estamos pagando o alimento básico mais caro que o commodity. O commodity vai para fora barato. Para terminar o assunto, isso realmente é uma política voltada para a nação? Olha que problema moral, imoral, né? Antissocial que está sendo provocado no país por causa de uma camarilha aristocrática no meio do agronegócio, entende? É terrível Não, isso. eu concordo com o que você diz, e é de Tá? novo, quando a gente pensar que o grau de representatividade das nossas ações políticas, elas possam se fazer o mais possível vinculadas a uma reflexão de uma causa coletiva em que interesses particulares não atravessem a experiência, nós alcançaremos esse grau de solidariedade sem amarras. O que é uma solidariedade sem amarras? É o bem pelo bem, é o bem que se universaliza, é o bem que alcança o mais possível a todos e indistintamente. Então, nós vamos precisar desenvolver essa organização sábia e previdente para além dos horizontes do orgulho e do egoísmo, que são amarras, são algemas que tendem a impedir o passo. Sabe? São essas pedras de tropeço, são aqueles motivos de escândalo. Lembram disso? O escândalo vem, mas aí por onde vem o escândalo? Então, são essas figuras escandalosas que se colocam através de uma perpetuação de lógica particular, de manutenção de poder, e que põem muitas pessoas, sob risco, né? E eu acho que é nesse sentido que a gente precisa alcançar um horizonte de uma atividade política em que o bem alcance a tudo e todos sem distinção de qualquer tipo. Então, essa ideia de uma causa coletiva precisa fazer cada vez mais parte do nosso debate, numa lógica em que interesses particulares, em que uma lógica individualista, que é própria de uma sociedade capitalista impessoal no sentido, pelo menos, discursivo do termo, mas uma sociedade capitalista que privilegia poucos em prejuízo dos demais, que no caso é a maioria, essa sociedade ela está fadada a ser superada mesmo. A gente precisa lutar contra ela. Uma sociedade individualista, egocêntrica, em que o ter vale mais do que o ser, em que eu preciso fazer com que os meus interesses particulares atravessem aquilo que podia ser acessível a tudo e todos. Então, precisamos lutar contra esse estado de coisas. Isso é importante que seja feito mesmo. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar mecanismos. Precisamos interagir nessa direção. É um trabalho longo, a gente sabe, mas é um trabalho necessário. Precisamos fazer disso uma pauta. E olha só, agora vai começar um pouco de conversa. Olha a conversa. Temos esse texto do Platão chamado As Leis. Bem? E qual é a ideia de uma pauta coletiva? Qual é a ideia de uma pauta coletiva em Platão? Tudo bem? É uma discussão sobre Platão. Discurso acadêmico, inclusive. Temos esse texto do Platão chamado As Leis, e lá temos um tradutor, tudo bem? O tradutor que é o Edson. E lá no tradutor, ele faz as notas também. Olha o que ele está dizendo, a ideia política do Platão. Ele vai dizer que a ideia política do Platão tem uma pauta social, socialista. O que é social ou socialista? É uma pauta em que precisamos, na visão política, fazer com que o interesse da coletividade esteja acima dos interesses individuais. Uma visão socialista em Platão, diz o tradutor. Mais uma vez, Platão enfatiza sua visão socialista, isto é,
o interesse da coletividade superando os interesses individuais. Por vezes é difícil ou mesmo impossível conciliá-los. E nesses casos, o próprio bem-estar individual terá de ser colocado em segundo plano. Turma, numa lógica do capitalismo, o bem-estar individual sempre vai ser colocado em primeiro plano, em prejuízo do bem-estar coletivo. Então, o que está sendo dito aqui em Platão? Que o interesse individual tem que ficar em segundo plano. O interesse coletivo é que deve prevalecer. Tudo bem? Então, isso está onde? Está lá em A República de Platão. Isso está lá, o Platão fala isso com todas as letras. Isso está no livro As Leis. Lá na nota 616, continua lá, hein? No Estado Socialista de Platão, no qual se exerce rigoroso controle através dos magistrados e demais agentes do Estado, guardiões de leis, os astinomos, guardiões do campo, juízes árbitros, etc. O que é a ideia? A ideia de uma vigilância denunciatória dos próprios cidadãos, um regramento sociopolítico, supondo que a supervisão das riquezas individuais prevenindo os excessos. Ou seja, numa sociedade de concentração de renda, essa sociedade não tem como dar certo. Sabe? Então, a ideia socialista do Platão seria avessa ao que hoje entenderíamos por capitalismo. É o capitalismo que hoje prepondera. E qual é a ideia do capitalismo? A ideia de acúmulo nas mãos de poucos. É uma lógica concentrada de acumulação de uma sociedade, que a gente sabe que é uma camada de poucos privilegiados. Essas riquezas individuais, né? 1% dessa população concentra mais de 90% das riquezas do mundo, e o resto fica à míngua. Então, esse mundo está totalmente equivocado. E o Platão apontaria esse dedo para a denúncia desse estado de coisas. Então, ó, a supervisão das riquezas individuais prevenindo os excessos, o controle monetário e demais instituições. A figura do mendigo seria praticamente impossível. Ou seja, enquanto riquezas individuais prevalecerem sobre os interesses coletivos, e o nome disso é capitalismo, esse mundo vai permanecer tal e qual, vai permanecer doente. Então, essa visão socialista do Platão é importante ser estudada, a gente precisa ler isso aí, a gente precisa aprender a respeito disso. Tudo bem, hein, gente? Tá claro isso ou não? Agora, olha o que o dicionário... Temos aqui Temos aqui... Peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu queria pensar aqui com vocês, ó, o princípio socialista que está na filosofia do Platão. Ó, o princípio socialista. A ação individual não pode ameaçar o bem-estar em comum. A ação individual não pode ameaçar o bem-estar comum. Os interesses da coletividade, está lá no Platão, superam os interesses particulares. Tudo bem? Então, é uma ideia que o Platão vai desenvolver lá, que é a interdição da propriedade privada. Causadora do quê? Dos antagonismos e das desigualdades. Olha a filosofia política do Platão. Controle do Estado pelos agentes públicos e pelos cidadãos através de um exercício de uma aristocracia, e que, para o nosso caso de hoje, pode ser estabelecida pela via da democracia. Tudo bem? E tudo isso, vamos pensar lá no Platão, através de uma noção que é a chamada a intervenção do Estado sobre as riquezas individuais para impedir excessos, de um lado, e o empobrecimento de outro. Divisão igualitária das terras coletivas e inalienáveis, com limitação da desigualdade. Isso está em Platão. Isso eu acho importante de ser considerado. Tudo bem, não? E aí vem o Platão, olha o que está posto. Ó, temos o dicionário da política do Norberto Bobbio. Norberto Bobbio é uma figura acadêmica, tudo bem, não? O Norberto Bobbio é uma figura acadêmica importante. Olha o que está lá no Norberto Bobbio, no dicionário, o verbete comunismo. Tem um verbete lá do Norberto Bobbio, que é o dicionário de política. Isso aqui não é visão particular. Isso aqui está na academia. Esse dicionário de política é um dicionário aceito pelas grandes universidades. Está sendo estudado isso. Olha o que ele diz. Costuma-se remontar a Platão, diz o Bobbio, a primeira formulação orgânica de um ideal político comunista. É no âmbito da civilização cristã que florescem os primeiros ideais comunistas, dirigidos
não a cada grupo ou classe da população, mas a todos os homens. Olha, isso aqui é importante. A todos os homens. É uma ideia coletiva. Está em Platão e está no cristianismo primitivo. O Bob está dizendo isso. Não é só no Platão. Isso também está florescendo onde? Está florescendo também no âmbito de uma civilização cristã. No âmbito de uma civilização cristã. O Norberto Bobbio está propondo isso. Como é que essa ideia comunista aparece em Platão? Citação do livro As Leis de Platão. O primeiro lugar em excelência, diz o Platão, é do Estado e constituição de melhores leis, inclusive na qual se pode observar o mais meticulosamente possível em relação à sua totalidade, o velho dito segundo o qual amigos têm todas as coisas realmente em comum. Ó a palavra em comum. Quanto a esta condição, se por todos os meios tudo que se tem como privado for em algum lugar erradicado, ou seja, a propriedade privada for superada, se chegarmos na medida do possível a tornar comum de uma forma ou outra, mesmo o que por natureza é particular. Ou seja, a ideia é fazer com que os interesses particulares sejam superados e tornarmos a experiência da política uma experiência em que todos coletivamente têm os mesmos acessos. Se todos teremos os mesmos acessos, é tornar comum, de uma forma ou de outra, né? Num tal estado, os habitantes viveriam agradavelmente segundo esses princípios, motivo pelo qual estamos dispensados de buscar alhures outro modelo de constituição, devendo nós, sim, diz o Platão, nos aferrarmos a esse e com todas as nossas forças procurarmos a constituição que a ele se assemelhe o máximo possível. Ou seja, criarmos um mecanismo social e político em que a Constituição assegure acesso a todos em comunidade, coletivamente. Tudo bem, gente? Está claro isso ou não? Isso está no livro filosófico, A Filosofia Política, do Platão. Tornar tudo o mais possível em comum. Então, da palavra em comum, muitos hoje falam de um proto-comunismo na filosofia platônica. Tudo bem? Essa é a discussão que está dada politicamente em Platão. Então, se o Platão é precursor do espiritismo, vamos ver de que modo isso aparece no espiritismo. É assunto do nosso próximo encontro, não vou falar hoje. Mas isso aqui já fica como um convite para pensarmos a respeito. Pode ser? Convite para pensarmos. Agora aqui, olha o que diz o Kardec na questão 881 de O Livro dos Espíritos. O direito de viver dá ao homem o direito de ajuntar. Lembra a ideia de que interesses particulares que acumulam em prejuízo da coletividade? É a lógica do capitalismo. Tudo bem, não? O direito de viver dá ao homem o direito de ajuntar o que necessitar para viver e repousar quando não puder mais trabalhar? Ao estado de previdência. Isso aqui é uma reflexão importante. E aí os espíritos dizem, sim, você tem o direito de ajuntar, mas deve fazê-lo em família. O que quer dizer em família? Coletivamente. Só que não é a família consanguínea burguesa, é a família humanidade, como a abelha. Ó, família como a abelha. Quem é a família da abelha? A colmeia inteira. Todo mundo. Que é a abelha está contemplado pela noção de família. Portanto, quem é a nossa família? Jesus diz, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu irmão? Senão todo aquele que faz a vontade de Deus. Né? A ideia de família para Jesus é uma ideia da humanidade, é o amor ágape. Qual é a nossa ideia de família? Como a abelha. O que quer dizer? Juntarmos os benefícios da sociedade para que todos possam usufruir o mais possível equanimemente. Equanimemente. Então precisamos vencer uma lógica que é amontoar como um egoísta. Olha o que está dado aí ou não? Não amontoar como um egoísta. É o que os espíritos responderam a Kardec. Precisamos produzir os benefícios sociais para partilhá-lo em família, em sentido mais lato possível, e não amontoar como um egoísta. Então, numa sociedade em que encontramos gente amontoando como um egoísta, a ideia de acúmulo,
essa lógica do capitalismo, ela não tem base no espiritismo. O espiritismo é avesso àqueles que validam a prática de se amontoar como um egoísmo, como um egoísta. Então, essa lógica de acúmulo de capital, sabe, ela não é espírita, ela é avessa ao espiritismo. Tudo bem? Agora, o que está dito? Hein? O que a gente aprende? A gente aprende também, né? Quando você vai lá no Antigo Testamento, lá em Provérbios, precisamos entender de que modo a gente precisa pensar o nosso próximo. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou. Ou seja, quem oprime gente que necessita, que está fragilizado socialmente, está insultando a Deus. Olha o que está dito lá em Provérbios. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou. Mas que se compadece do necessitado, quem se compadece daquele que necessita, honra-o. E aí, olha o que está dito lá na Epístola de João, capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, ninguém vos seduza. Aquele que pratica a justiça é justo, como também Jesus é justo. Então, Jesus foi uma figura que se exercitou, sobretudo, como uma figura de justiça. Vou falar disso no nosso próximo encontro. Aí está dito lá em Provérbios: acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Ou seja, precisamos promover-nos uns aos outros, amparar-nos uns aos outros. Precisamos criar uma sociedade em que não haja necessitado de qualquer tipo, de qualquer ordem, de qualquer espécie. Então, quando a gente pensa isso, a gente vai ter que pensar, ou fundamentalmente, uma ética na filosofia, né? E a ética na filosofia trata do quê? Da avaliação das ações dos indivíduos, enquanto que a política tematiza e regula os assuntos comuns. Precisamos atrelar a ética e a política, tudo bem? Para que a política exerça a reformulação indispensável das instituições na direção de uma prática cristã em que a política cristã também esteja prevista. E qual é a ideia de uma prática cristã que engendra uma política cristã? É a ideia de amar ao outro, amar ao meu próximo, como eu amo a mim mesmo e a Deus acima de todas as coisas, de fazer a outro o que eu gostaria que esse outro, por sua vez, também me fizesse. Então, criar uma ideia de intervenção no mundo, em que os valores de intervenção sejam coerentes e consentâneos com os nossos princípios. Então, nos mobilizamos, segundo o que Jesus havia proposto, de uma prática de caridade, de amor, sabe, sem amarras. Então, precisamos fazer com que essa sociedade se materialize. Precisamos construir elementos em que a efetividade do amor seja autêntica, um amor autêntico mesmo. Aquela ideia de que Jesus atendia a todos os necessitados. Ele estava onde, sobretudo? Ao lado dos desvalidos, ao lado dos perseguidos, ao lado dos negligenciados. Jesus estava o tempo todo ao lado dos marginalizados. Jesus estava ao lado dos pobres. Lembram disso ou não? Bem-aventurados os pobres, Jesus dizia. Jesus dizia, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque quem fica acumulando e concentrando em prejuízo dos demais está usurpando de alguém. O Gandhi dizia, né, que se está sobrando na mesa de alguém, alguém está sendo dilapidado. Então essa ideia do Gandhi é mais do que cristã. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer no nosso próximo encontro, recuperar de que modo esse modelo da coletividade social está prevista no cristianismo primitivo. Nós vamos, a partir desse ponto, falarmos de cristianismo primitivo. Numa época em que o cristianismo era uma religião proibida, na época em que o cristianismo era uma religião não oficial do Estado, ela era ilegal, e numa época em que cristãos eram perseguidos. Tudo bem, não? Então, nós vamos reconstituir essa época, dizer exatamente como era, hein, gente, como era aquela sociedade em que Jesus estava dado. Vamos falar de um texto que foi escrito por volta de 100 depois de Cristo, 100, 120, que é os Atos dos Apóstolos. Tá claro ou não? E a gente precisa recuperar isso, ó.
Ó, eu vou fechar com essa citação de Atos dos Apóstolos para abrir a nossa próxima conversa. Tudo bem ou não? Olha o que está dado lá nos Atos dos Apóstolos. Como é que estava lá, ó? Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, para a gente fechar. Vocês têm se destacado em tantos sentidos, diz lá o Paulo, né? Na fé, na palavra, no saber, no entusiasmo e no amor por nós. Eu desejo agora que também se destaquem no espírito de contribuir com alegria. Olha o que o Paulo está dizendo. Não lhes estou dando uma ordem, mas estou dizendo que vocês precisam fazê-lo. Mas há outros que estão ansiosos para isso. Este é um modo de provar que o amor de vocês é verdadeiro, que vai além das simples palavras. Vocês sabem como nosso Senhor Jesus era cheio de graça. Embora fosse tão rico, ele não se fez tão pobre para ajudar, ele se fez tão pobre para ajudá-los. De tal maneira que, tornando-se pobre, vocês se tornassem ricos. Ou seja, Jesus estando sempre ao lado dos desvalidos sociais, dos necessitados. Agora, pois, levantai a termo a obra, para que, como houve prontidão em querer, assim também haja para a concluir, segundo as vossas posses. Quando se dá de bom coração, segundo as posses, evidentemente não do que não se tem, ou seja, ninguém tem que se privar para ajudar o outro. Precisamos dar no horizonte das nossas possibilidades, tudo bem? Não se trata de aliviar os outros fazendo-os sofrer de penúria. Ou seja, não adianta eu tirar de mim para dar para o outro e ficar eu na situação de necessidade extrema. Precisamos ajudar com diligência, atendendo às necessidades. Ele está dizendo assim, ó, precisamos aliviar uns aos outros sem sofrer penúria, mas sim que haja, olha o que o Paulo está dizendo, gente, mas que haja igualdade entre vós. Nada mais avesso do que esse modelo que nós temos hoje. Nas atuais circunstâncias, vossa abundância supra a indigência daqueles, para que, por seu turno, a abundância deles venha suprir a vossa indigência. Ou seja, um ajuda o outro, vivendo em partilha. Assim, diz Paulo, reinará a igualdade. Reinará a igualdade. Como está escrito, o que colheu muito não teve sobra, e o que colheu pouco não teve falta. Tudo bem, gente? Tá claro isso ou não? Então, é esse o modelo que a gente precisa perseguir. É esse modelo que nos movimenta. E aí eu fecho, citando Atos dos Apóstolos. Como é que era a vida do cristianismo primitivo? Nós queremos saber como é que viviam os cristãos primitivos? Queremos saber? Vamos a ele. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos. A comunhão fraterna, todo mundo em comunhão fraterna, todos se considerando irmãos. A partição do pão e as orações. Então todo mundo partilhava o pão, todo mundo tinha acesso por igualdade. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Está entendendo ou não? Todos no cristianismo primitivo, na época de Jesus, partilhava todo mundo tendo acesso às mesmas coisas. Punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nas entre todos, segundo as necessidades de cada um. Não é uma igualdade absoluta. Lembra que o Kardec pergunta sobre igualdade absoluta e os espíritos dizem que isso é impossível? Precisamos produzir uma igualdade em que as demandas sejam atendidas segundo as necessidades de cada um. Há quem precise um pouco mais, há quem precise um pouco menos, mas todos aqui precisamos uns dos outros, pode ser ou não? Então, pôr tudo em comum, segundo as necessidades de cada um. E aí, topa? Seguimos a Jesus mesmo ou não? Eu imagino que, né? Aí está dito, dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas. Olha aqui, ó, uma sociedade de igualdade.
partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo. Então, percebe não? Como é que era o cristianismo primitivo? O coletivo preponderava sobre o individual. Os interesses particulares não ditavam a norma. Tudo era coletivizado, partilhado, tudo era posto em comum. Turma, esse é o trecho que está lá no Velho, aliás, no Novo Testamento, está lá no Evangelho. Está claro isso, gente? Então, aqui, ó, a gente pega do texto da Bíblia para pensar que o coletivo deve preponderar sobre o individual. E aí vocês percebem por que a sociedade nossa está tão distante de Cristo? Porque isso aqui ninguém mais quer falar disso. Ninguém mais toca nesses assuntos. A gente quer viver o cristianismo sem Cristo. Viver cristianismo com Cristo é o quê? Pensarmos que o modelo coletivo deve prevalecer. Tudo bem, não? Hein, gente? Até aqui, tudo bem? E aí? Tá lá no Evangelho, hein? Ninguém briga comigo, por favor. Tá lá em Atos dos Apóstolos. Eu mostrei aqui, por favor, através do texto bíblico, como era um cristianismo autêntico. Porque, no geral, não se diz isso, não. Precisamos remontar a um cristianismo primitivo. Então, precisamos remontarmos a um momento em que a organização previdente e sábia alcance um status em que os interesses coletivos preponderem sobre os interesses particulares. Isso é viver Cristo. Isso é pensar o que ele fez quando partiu o pão entre todos que estavam à sua volta. É aquele que repartiu peixe indistintamente para aquela a multidão faminta. É aquele que produz um sermão do monte, certo ou não? E desprende virtudes num amor ágape, que é aquilo que nós precisamos realizar a partir das nossas intervenções no mundo. Então, gente, no nosso próximo encontro, eu vou mostrar muito desse cristianismo primitivo e falar de vários comentadores a respeito disso. Pode ser ou não? Vamos falar de Santo Agostinho, vamos falar de São João Crisóstomo, vamos falar de Gregório Grande, vamos falar de vários nomes significativos que remontaram essa experiência desse cristianismo primitivo. Vamos pegar essa gente toda e pedir para que eles comentem com a gente, ou para a gente, de que modo a igreja primitiva se validava através da relação de apoio mútuo numa sociedade em que a coletividade prevalecia. E é isso que a gente precisa tentar desenvolver. E numa sociedade ainda de egoísmo e de orgulho, de acumuladores, né? Uma sociedade como essa, ela não tem como dar certo. Ela não tem como dar certo. Não tem como nós dormirmos tranquilos quando temos 700 milhões de pessoas em absoluta precariedade, em absoluto estado de negligência. 700 milhões de pessoas no mundo estão em estado de indigência. E mais de 2 bilhões próximos disso. Então, isso aqui está muito errado. Isso aqui precisa ser repensado. E onde a gente pode pensar e repensar isso? Buscarmos Platão, buscarmos Cristo, buscarmos esse cristianismo primitivo e depois buscarmos a ideia espírita. O Kardec vai tocar no nervo dessas questões também. Os espíritos vão pôr o dedo na ferida para falar dessas coisas. Então, por favor, gente, não é o Carlos quem está dizendo isso, não, tá? Eu estou citando os textos, tá? As referências estão aí. Se vocês quiserem conferir depois, por favor, façam isso, porque não é a ideia particular do Carlos. A ideia particular do Carlos é a que menos interessa. Aliás, é a mais problemática. É a ideia de pensar quem são aqueles que nós tomamos como referência de moral, da nossa ética. Jesus é o nosso modelo de ética. Então, vamos tentar pensar o que ele fez e como ele fez. A gente toma esse cristianismo primitivo como exemplar. Então, vamos ver como é que a coisa se organizava lá. Tá claro ou não? E pensar de que modo o modelo de Platão e de Jesus chega aqui
no caso espírita. O que o Kardec vai dizer? O que o Leon Denis vai dizer? O que o Herculano vai dizer? O que o Caí Barchuti vai dizer? O que um Maurice Lachatre vai dizer? Que tantos nomes espíritas de relevância, estudando essas mesmas coisas que estamos fazendo aqui, diziam a respeito. Pode ser? Então a gente vai ter que pensar essa gente. É o que a gente vai fazer na nossa próxima ideia, pode ser ou não? Eu vou trazer a noção desse cristianismo primitivo, vou trazer a ideia de que maneira o espiritismo dialoga com essas temporalidades, de que maneira os espíritas precisamos refletir sobre. Porque eu penso muito isso, alguns falam isso, né? Olha, estamos num momento muito perigoso de um ataque ideológico socialista dentro do movimento espírita. Peraí, Jesus falava isso. Acabamos de ler os Atos dos Apóstolos. Então não é ataque nenhum. Herculano Pires falava isso. Kardec falava isso. Leon Denis escreveu um livro chamado Socialismo e Espiritismo. Leon Denis escreveu um livro chamado Socialismo e Espiritismo. Então, de que modo? É que essa pauta de uma politicália de ignorância acabou demonizando valores que estão na pauta daquilo que deveríamos tomar como modelo. Percebe? A gente pega hoje um religiosismo que diz que socialista come criancinha. Então a gente fica assustado com essa fantasmagoria que criaram. Então, quando fala o Bobbio dizendo que Platão foi um socialista, a gente assusta, e a gente gosta tanto do Platão que não quer vê-lo envolvido nessas coisas, não é verdade? Não. Aí a gente vai ver um Jesus partilhando o pão, tudo em comum entre eles, fala, nossa, isso é socialismo, isso aqui não vale. Tá lá, vou fazer o quê? A gente vai fechar o livro e não ler? Rejeitar isso? É o que está posto nos textos. Eu só me pauto neles, é o que eu tento fazer. Mas fiquemos à vontade, pode ser de pensar diferente, mas eu vou falar ainda assim um pouco dessas coisas no nosso próximo encontro. É isso, gente. Perfeito, Carlos. Foi Vamos muito orar uns bom. pelos outros, pode ser? Isso. Vamos socializar a nossa oração, né? É isso. E vamos Tudo bem? socializar conhecimento. É essa a Muito bom. ideia. É Espíritas, isso aí. amai-vos e instruí-vos. Vamos Instruí-vos. socializar conhecimento. Mesmo que isso incomode. Eu gosto que incomode. Que incomoda. Eu gosto. Precisa incomodar. Um conhecimento que não incomoda, acomoda. Isso. Eu não sei. Vamos lá. Semana que vem não, mês que vem a gente Mês que vem continua. a gente... E Tudo bem? preparai-vos que vem Obrigada, coisa, Carlos. Foi ótimo. vem mais coisa. Muito bom. Miriam, se cuida, obrigado mais uma vez. Obrigado, Sidney, Yara. Obrigado, Marisa Louro. Xiaomi, eu não sei, eu esqueci o nome, a minha amiga eu sei quem É é. a Leida. A Leida. Leida. Obrigada. A Tereza, o Sidney, obrigado. Regina, brigadíssimo. Obrigada a Lourdes, vocês. obrigado. Obrigada. Georgina, Regina Célia, Kátia, obrigado. Obrigado, Davi, obrigado, Ailton, Rubens, Ângela Maria, Ana Cristina, obrigado, minha amiga Leodita, obrigado, Eliana Haddad, ó, a nossa amiga Eliana está aí, ó, Ricardo Romano, muito obrigado. Mês que vem falaremos agora de outras coisas nessa direção, por favor. Obrigado, até a próxima. Hasta la vista. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite. Parabéns, Boa noite. Carlos, mais uma vez. Obrigado, até. Boa semana a Obrigada, todos. Carlos. Tchau. Beijo Tchau. para você, Obrigado. saudades. Beijo Amiga, Obrigado, Carlos. obrigado. Obrigado, Nef. Um abraço a todos. A todos. Obrigada.